Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Hoje a nossa conversa é com uma mulher que representa com sensibilidade e firmeza os anseios da comunidade montenegrina, a vereadora Josi Paz, com atuação voltada ao diálogo, à inclusão e ao fortalecimento dos vínculos locais. Josi também teve um gesto que me toca profundamente. Foi ela que me indicou a sugestão da aprovação do meu nome para receber o título de cidadão montenegrino. Vamos falar sobre política com afeto, sobre representatividade e sobre o poder de reconhecimento que nos une, que une histórias. Josi, é uma alegria, uma honra te receber. E conta pra gente como começou a tua trajetória política e o que te motivou a representar Montenegro na Câmara. Bom, então, quero dizer que é um grande prazer, um grande orgulho estar aqui na TV Mon, no teu programa, Luiz Sérgio, dizer que foi para nós uma grande alegria, uma grande felicidade poder prestar essa homenagem a ti lá na Câmara. Uma pessoa que tanto fez por nosso município. A gente comentava naquela época, naqueles momentos ali da homenagem, né, o quanto que Montenegro se desenvolveu depois do Projeto Cura, né, esse projeto que tu capitaneou, né, junto com o prefeito e tantos outros, né, a criação dele, porque Montenegro foi uma cidade antes do Projeto Cura, e hoje ela é outra, pós-Projeto Cura, que viabilizou tantas indústrias virem, se não me engano, até o Corpo de Bombeiros na época. O Corpo de Bombeiros, né? foi uma obra nossa. Foi uma obra também de vocês, né? Eu estava falando com meu marido em casa, meu marido Oscar, ele se chama Oscar, e nós estávamos conversando em casa, ele disse, sim, os bombeiros vieram ali naquele E período. Na época, só te interrompendo, assim, na época, quando a gente fez aquele projeto, o arquiteto de Portugal que trabalhava conosco, ele fez daquela unidade ali uma unidade padrão. Ele fez todo um contato com o Corpo de Bombeiros, com a área técnica do Corpo de Bombeiros, para definir como eles gostariam que fosse construída aquela unidade. Então, isso nós estamos falando de 1980, 82, então, é um tempo, são 40 anos. Né? E naquele tempo já havia essa preocupação da gente ter algo moderno e funcional. Então, que está aí até hoje. Que agora que tu está repetindo essas palavras, desculpe te interromper. Não, mas é importante assim a gente trazer esses relatos que muitas vezes a gente sabe, o Projeto Cura, alguns têm uma visão, outros têm outra. É importante que se traga essas benfeitorias, essas melhorias, quantas portas abriu para o nosso município. Nosso município faz parte da região metropolitana, é um município muito próximo da Serra, então a gente tem que ter uma estrutura pensada para receber indústria, para receber população, e o Projeto Cura foi aquele norte, né? aquele momento em que Montenegro se abre as portas para o futuro. Né? Então, eu preciso dizer isso, assim, o quanto que a gente precisa enaltecer esses trabalhadores, esses profissionais que lá estiveram frente a esse projeto que hoje, né, se nós somos o que somos, dependeu dessas portas que se abriram naquele momento com o Projeto Cura. Na figura de um grande amigo meu e prefeito chamado Ivan Zimmer. Ivan Zimmer, lendo o teu livro, Luiz Sérgio, a gente percebe que tem umas fotos, né, tuas com ele, né, naquele momento. Ele participou muito, ele era um grande amigo, teve uma visão muito bacana de crescimento. Um prefeito visionário, porque se não é se o prefeito não quer, as coisas não acontecem, né? Ele tem que ter
essa intenção de abrir as portas para o futuro, colocar o município, né, pronto para receber tudo que tem para vir, né? A gente nem sabe ele nem imaginava o que viria, né? Toda essa tecnologia, todas essas indústrias que vieram, né? Então, foi um prefeito visionário, né? Um prefeito que pensava e se preocupava com o seu município. E só assim complementando, sabe, que o nosso plano diretor, que era de 1978, ele foi ajustado. Aquele plano diretor já era todo um desenho de como a cidade ia ser, todos os índices construtivos, os locais que seriam incentivados as construções. Então, lá atrás, já se pensou nisso através do nosso plano diretor. Foi também, junto com outras pessoas que estavam na prefeitura ali, foi uma grande decisão dos vereadores, que também participavam ali. E outro dia, até quando contei lá no festival, o pai dele, o Vaceli, era o encarregado das máquinas. Olha aqui só. Na prefeitura. E eu estava comentando com o festival, ele chegou a se emocionar falando do pai dele, depois veio ser vereador também. Isso, depois voltou para a Secretaria, até a Secretaria de Desenvolvimento de Viação e Serviços Urbanos vai receber o nome do seu Vaceli. E ele fez quando eu estava falando com o pessoal, ele fez um trabalho muito bacana, assim, que eu tinha chegado, era um jovem engenheiro com 27 anos aqui, 26, e aquele tempo Montenegro, por exemplo, Harmonia, Parisi, Tupandi, eram distritos de Montenegro. E ele conhecia todas essas estradas do interior aí. Ele me pegava, tinha uma caminhonete dele ali, ele me botava na caminhonete, nós passávamos 2, 3 dias andando por aí, para ele me mostrando as estradas municipais, e que depois tamanho de Montenegro, depois viraram municípios hoje, que estão se desenvolvendo muito também, né? Essa semana, por exemplo, foi uma semana bem intensa. Essa semana agora, nós estivemos em Bento Gonçalves, fomos eu e a colega Riviane, conhecer o trabalho que é desenvolvido lá junto à educação inclusiva, né? E aí nós conversando lá, Bento Gonçalves era filho de Montenegro também, como Carlos Barbosa também foi, e cidades pujantes, cidades que hoje nós, enquanto município, vamos até lá para conhecer o trabalho que eles fazem, né? Como o município vem se desenvolvendo, vem trabalhando. Então, eu digo assim, como a gente fica feliz, né, que municípios que se desmembraram de Montenegro estão tão fortes, né, tão pujantes quanto a nossa cidade, quanto a mãe, né, quanto a nossa cidade aqui. Me fala um pouquinho da tua formação e esse envolvimento com as causas sociais. Então, eu sou uma pessoa que venho de uma comunidade rural, né, eu sou nascida e criada na comunidade de Vapor Velho, nascida mesmo, em casa, parto caseiro, aqueles antigos, né? A minha bisavó que me trouxe ao mundo, né? Então, era inverno, era junho, então o pai fala que foi o dia que ele picou mais lenha na vida dele, porque não podia deixar a casa esfriar, tinha que dar a casa quentinha, água quentinha, para o parto da primeira filha, então, que fui eu. Então, nasci na comunidade de Vapor Velho, fica próximo aqui do centro urbano, né? Não fica muito distante, fica bem pertinho de Santos Reis, ali, entre Santos Reis e Bom Jardim dos Brochier, ali fica Vapor Velho. Então, nasci ali numa família não tinha nenhuma relação com a política, né? Somente de ir votar, né? E conhecer alguns amigos políticos, mas não tinha esta veia política, né? Essa tradição política. Então, eu fui criada naquela família, né? Sempre com os meus pais, educando eu e meu irmão, de uma forma que a gente tem que sempre se preocupar com os outros, não somente com a gente, né? Mas com os vizinhos, né? Com o nosso entorno, com os nossos familiares. Eles sempre foram muito preocupados e nos passaram isso, né? A gente tem que sempre ajudar os outros, né? E aí depois, quando eu comecei a fazer as catequeses, já comecei a frequentar a escola, eu frequentava uma brizoleta que tinha na comunidade. Escola de madeira, né? Isso, bem na frente da igreja tinha a minha escola de madeira, a brizoleta.
E ali, assim, eu fui me encantando pelo trabalho que a professora fazia com a gente. Depois eu comecei a participar, a fazer catequese de comunhão, de crisma, né? E comecei a me encantar por essa vivência coletiva com os meus colegas, enfim. E aí foi que eu me tornei catequista, depois de alguns anos. Eu já era adolescente, ali nos meus 15, 16 anos, eu me tornei catequista, lá na comunidade de Bom Jardim, então, onde o pai e a mãe eram sócios, e são até hoje. E daí foi indo, e surgiu a oportunidade, então, de contratos para agentes comunitários de saúde. Eu disse, mas eu vou me inscrever. Né? Aí nessa época eu já estava casada, então eu já tinha uma filha. Então eu morava lá, né? Morava lá, minha primeira filha também, né? Quando eu casei lá, minha filha nasceu lá, minha primeira filha, no meu primeiro casamento. E então naquela comunidade ali eu sempre fui muito inquieta, eu trabalhava na roça, mas eu achava que eu podia fazer mais. Então eu trabalhei por um período no jornal Ibiá, de entregadora de jornal. Na verdade eu era representante do jornal no município de Maratá, que era bem próximo ali, porque Vapor Velho faz divisa com Maratá, né? Então eu fazia entregas de jornais e fazia também vendia assinaturas, vendia comercial. Então eu representava o jornal Ibiá lá no município de Maratá. E é ali que eu fiquei sabendo que surgiu essa oportunidade, através do jornal, para agente comunitário de saúde. E eu me inscrevi e passei, deu certo, né? A gente fez uma prova de seleção, fui aprovada e comecei a ser agente de saúde. Estamos falando de que ano é essa? Olha, a minha filha tinha uns 2 anos, um aninho e pouco, uns 25 anos atrás. Cerca de 25 anos atrás, 25, 26 anos. 26 anos. Então, ali eu fui ser agente de saúde dentro da comunidade de Vapor Velho. Também um pedaço de Santos Reis, para fechar o número de famílias. Então, eu trabalhei como agente comunitário de saúde e aí surgiu também, dentro daqueles anos, trabalhei alguns anos ali, surgiu a eleição para o Conselho Tutelar. E aí o pessoal dizia, como era importante se tivesse um conselheiro tutelar do interior, né? Então, eu pensei, mas será que vai dar? E a minha chefe, pode ser que muitos conheçam ela, provavelmente sim, que ela sempre trabalhou muito no município aqui, a Elisa Fukuoka. A Elisa, ela era minha chefe, né, dentro do nosso grupo de agentes de saúde, e a Patrícia Barros. Patrícia Barros trabalha ainda hoje na prefeitura, na vigilância. Deixo aqui um beijo para elas, que sempre me incentivaram muito. Então foi, vamos lá, Josi, te inscreve. Então eles incentivaram os agentes de saúde a se inscrever. E eu aceitei, falei com a família concordou. Nunca a gente se envolveu numa eleição, vamos ver o que vai dar, né? E me inscrevi, me preparei, fizemos a prova, passei na prova e depois então vinha a campanha eleitoral. E para minha surpresa, fiquei a mais votada na época. Eu disse, olha, então, né, o pessoal aprovou o meu nome para agente de saúde, porque é uma eleição um pouco diferente, Luiz Sérgio. Ela é uma eleição, tu não é obrigada a votar, tu vota se tu quer. Então não é fácil, porque tu tem que convencer as pessoas. Primeiro que as pessoas, né, muitas vezes relutam um pouco em ir votar, né, algumas pessoas. E então tu tinha que convencer elas de votar em ti e de ir votar no dia, né? Então é diferente. Então ali deu certo, fizemos um trabalho bacana, eu e a minha família, os meus amigos e amigas. Então me elegi a conselheira tutelar e comecei a conhecer mais essa parte urbana do município, que até então eu conhecia a parte rural e aquela parte lá da minha região. Sobrado, Bom Jardim, Serra Velha, Pinheiros, Alfama, Santos Reis, Campo do Meio, Lajeadinha, aquela região lá eu conhecia bem. Eu não conhecia muito, era lado de Fortaleza, Vendinha, Rua Nova. Então, através do Conselho Tutelar, eu comecei a conhecer o restante do meu município, né, e me impressionar com algumas situações que eu não vivenciava lá na minha comunidade. Quantos conselheiros são? Nosso município tem um colegiado de 5 conselheiros. Municípios com maior número de habitantes já tem 1 ou 2 ou mais colegiados. Por exemplo, Porto Alegre tem 10 colegiados. Cada colegiado, 5 conselheiros. Isso também tem sempre 5 suplentes, né? Geralmente tem 5 suplentes. Então, depois eu concorri novamente para a eleição do Conselho Tutelar. Na época, tu podia só concorrer um ano
e disputar mais uma eleição e tinha que parar o mandato, né? Então eu concorri mais uma e novamente me elegi a conselheira mais votada. Então eu pensei, bom, política deve ser para mim, né? O povo está aceitando meu nome, né? Está gostando do meu trabalho. Então fui eleita novamente conselheira tutelar e ali começou a entrar a vida política, a questão política partidária na minha vida. Disse, olha, Josi, tu tem potencial, as pessoas que tinham mais experiência na política vinham falar comigo. E aí então surgiu a possibilidade de eu concorrer a vice-prefeita junto na chapa com Marcelo Cardona. Isso. Ali então foi a primeira vez que eu me filiei, né? Me filiei na época do Partido Socialista Brasileiro, PSB, através do professor Breno, do João Heitor, né? Através deles eu entrei então, e do meu marido também que me incentivou, me filiei e, né, comecei a concorrer. Aí ali nos destacamos bastante, foi uma campanha, foi a última, se não me engano foi o último ano que as eleições eram de 3 meses de campanha. Aquilo era um período gigante, hoje em dia são cerca de 40 dias, né, 45 dias. Então era um período grande, assim, extenso de trabalho na campanha eleitoral. E aí ficamos lá então em segundo lugar, né, naquela eleição, e depois dali eu não parei mais. Concorri a deputada estadual, né, fiz uma votação bem bacana também, e depois concorri a vereadora, né, em 2016, e aí fiquei ali a vereadora mais votada na época, né, em 2017, 18, 19, 20, isso, aí 21, 20 teve eleição. Se eu não me engano, os períodos são esses. A gente tem tanta coisa, tantos números na memória que a gente acaba não lembrando direito das datas. Mas fiquei, então, meu primeiro mandato de vereadora. Aí depois concorri a vice-prefeita com o Cadu Miller. Isso. Aí também ficamos em segundo lugar. E depois eu concorri a vice-governadora, na chapa com Vicente Bogo. Concorri junto com ele, daí também, essa experiência, então, eu tinha aquela experiência de conhecer o meu município, né? Eu conheço, graças a Deus, agora muito bem, mas eu não conhecia tanto o nosso estado, então essa experiência, né, foi muito enriquecedora porque ela me fez conhecer o meu estado, né? Não, claro, todos os 4 cantos do estado, os 497 municípios, mas me fez ampliar a minha mente, assim, de que o meu mundo não é só esse. Eu preciso que os meus municípios vizinhos também estejam bem, para o meu município também se desenvolver bem, né? Uns dependem dos outros, o coletivo é assim e é um trabalho que dá resultados. Então foi muito importante conhecer outras histórias, outros municípios. Eu trago ainda hoje vivências daquela época de que eu concorri a vice-governadora para a minha vereança hoje. De exemplos de municípios, né, que tem ações que desenvolvem, que está dando certo, por que não dá aqui? Né? E aí agora então concorri a vereadora e graças a vocês, ao carinho de vocês, a confiança no meu trabalho, estou aqui novamente, né, podendo ser vereadora no município de Montenegro. Ok. Josi, você tem se destacado por uma atuação próxima das pessoas, né? Quais os projetos ou iniciativas que você considera mais transformadores? Olha, por conta de ser agente comunitário de saúde, de ter sido agente comunitário de saúde e conselheira tutelar, eu estive muito, Luiz Sérgio, dentro das casas das pessoas, vivendo a realidade deles, né? As dores e as alegrias deles, eu via muito. Então, e era um trabalho que eu tinha que ir até a casa delas, ver a situação delas, tentar ajudá-las para saírem daquela condição, ou até mesmo aprender com elas, porque muito eu aprendi com os meus pacientes, que eu brinco, né, mas com as pessoas que eu visitava. E isso me fez ficar muito próxima da comunidade. Então eu gosto de estar junto delas, por exemplo, nos finais de semana, eu estou nas festas das comunidades rurais, ou também das festas das comunidades, dos bairros urbanos aqui, mas eu gosto de estar lá, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ouvir. Às vezes a gente é xingado, às vezes a gente é xingado sim, né? Nem todo mundo vem só com notícias boas pra gente ou elogiando, vem também uns puxões de orelha, mas eu levo isso muito
de uma forma muito positiva eu recebo essas chamadas de atenção que as pessoas dão, porque elas muitas vezes já estão cansadas de ficar, sabe, Luiz Sérgio, pedindo para consertar aquele buraco, e aquele buraco passa um mês, passa 2, passa 3 e não é consertado, ele já não sabe mais para onde vão correr. Então eu ouço, digo assim, gente, vocês, no momento que vocês me chamam a atenção, é sinal que eu não estou indo até lá para ouvir os problemas de vocês em loco, né? Então eu gosto de ir até lá. Chega uma denúncia ou uma situação que eu preciso verificar. Algumas vezes, quando eu estou na correria, não tenho tempo, eu peço que eles me mandarem pelo WhatsApp. Mas na maioria das vezes eu gosto de ir até lá, em loco, ver a situação, já converso com eles, né? Eu gosto muito disso. Então, ações assim dentro do meu gabinete, que eu sempre tento desenvolver, é para melhorar esse dia a dia, essa qualidade de vida das pessoas, melhorar o dia a dia deles, a rotina deles, dentro do coletivo, tanto da rua quanto da estrada. Além de estar próximo e vendo esses problemas, eu penso, puxa vida, enquanto vereador, o que eu posso fazer de diferente? Por exemplo, lá nas comunidades rurais, e eu sou uma vereadora muito identificada com o meio rural porque eu venho de lá, né? As minhas raízes, né, estão lá. Então, puxa vida, tem uma dificuldade para tirar a produção de citrus, uma dificuldade para tirar a produção de lenha, foi lá, cortou o mato, precisa tirar aquela produção, colocar perto da estrada para poder o caminhão carregar, e não tem uma estrada decente, não tem um acesso à produção que realmente sirva, que seja possível de escoar a produção por ali. Daí, conversando com os produtores, nós temos um bônus do talão de produtor aqui na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Esse é um exemplo que eu trago, viu, gente? Porque aqui é uma conversa rápida. Quem quiser acompanhar mais o trabalho da Josi, eu peço que vá lá na minha rede social, no meu Instagram. Lá tem todo o trabalho que eu venho desenvolvendo, mas aqui eu gosto de dar umas pinceladas no que está acontecendo momentâneo agora, mais recente. Então, conversamos com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, com alguns produtores, e dissemos, olha, dentro desse bônus, que a pessoa vai lá, tira notas no bloco, no final de um ano é calculado aquele valor, e ela ganha um bônus para ir em empresas, poder buscar ali o que ele está precisando, né, com aquele valor, com aquele retorno do bônus, com aquele valor que o bônus rendeu. Então, tem muitas agropecuárias que são vinculadas ao município, e não tinha brita, e o produtor rural estava precisando de brita, precisando de cyber para ajeitar esses acessos para escoar a produção. Então nos reunimos em fevereiro e trabalhamos durante todo o ano, pedi permissão para o secretário, se ele não se importasse, de eu ir atrás das pedreiras, porque eu sei que ele estava com bastante trabalho na secretaria e não dava conta, né, de parar para fazer esse trabalho. Conseguimos 2 pedreiras então, e a partir de outubro agora já começa a ter o bônus, dentro do bônus da loja produtora, a oferta de brita. Então, assim, é um trabalho árduo de um ano inteiro de esforço que se consegue trazer esse resultado agora. Isso é uma coisa muito bacana, gente, não é fácil o vereador, Luiz Sérgio, levar resultados para a população. O trabalho do vereador ele é muito restrito, sabe? Tu não pode fazer uma lei que ela onere o município, nem que ela desonere o município também. Aí que sobra o quê? Sobra pouco, né? Poucas ações que tu pode realmente desenvolver. Então esse trabalho que eu gosto de fazer, ele é muito próximo às secretarias. Eu vou lá, peço algo para eles, mas eu não venho só com o pedido, eu já venho com a sugestão de possibilidade de resolver. Porque eu estou ajudando, não estou trazendo um problema, estou tentando ajudar a resolver, né? Uma outra discussão que nós estávamos ontem na Câmara, quarta-feira, era junto com o setor avícola do município, né, com os criadores de aves e produção de aves e ovos. Porque nós tivemos este ano aqui, em maio, uma gripe aviária, né? Hoje, a China voltou a comprar do Brasil o frango menos do estado do Rio Grande do Sul, por conta de uma doença que surgiu onde? Um foco aqui em Montenegro. Eu lembro disso. Né, Luiz Sérgio? Então, nós, enquanto Câmara de Vereadores, eu senti necessidade de que eu preciso trazer essa discussão para dentro da casa e tentar achar alternativas de resolver. Então, nós conhecemos uma associação que se chama ASACOP, né, uma associação de produtores de ovos e aves de corte, e aí nós fomos a 2 lajeados para participar de uma reunião e ver o que estava sendo discutido em relação às aves.
E lá nós percebemos que dentro da Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FARSUL, não havia na mesa de discussões quais são as reivindicações do produtor. Estavam lá as reivindicações das empresas as empresas que trabalham com o frango, que compram o frango do produtor, né, e vai para o mercado e vai para a exportação. Então, esse setor estava representado dentro da FARSUL, mas o setor da produção, lá da ponta, que está criando as aves, não estava lá representado. As reivindicações dos nossos produtores que vêm sofrendo perdas dentro desse setor, ela vem desde a pandemia, essas perdas que começaram a afetar o produtor. E cada vez que uma empresa cobra que o produtor lá no seu aviário tenha que ter mais uma medida de sanitização, de biosseguridade, ele tem que tirar do bolso e arcar com aquela despesa. Então, depois veio as enchentes, as doenças. Teve Newcastle ano passado e Antagorda, agora este ano aqui a gripe aviária. Então é uma série de problemas que o avicultor vem enfrentando. E nós fizemos ontem então essa reunião dali saiu um documento com todas as reivindicações dos nossos produtores e esse documento então vai para a mesa da FARSUL, para a mesa da Confederação Nacional da Agricultura. Então, para ver assim, esse é o trabalho do vereador. E esse é o trabalho que eu tento desenvolver, próximo das comunidades, tanto urbanas quanto rurais. Josi, eu queria mudar um pouquinho do assunto, se nós temos mais 5 minutos. 5 minutinhos? Passa rápido, passa muito rápido, né, Sérgio? Mas uma coisa assim, que eu notei agora, inclusive, quando eu recebi o título lá, a gente vê a presença feminina está muito forte das vereadoras, são 5. O nosso município, eu considero assim, Sérgio, que o nosso município fez história nesta última eleição. Tu pode contar os municípios no país que tem uma Câmara como a nossa, 50% homens, 50% mulheres. Quem me fez essa observação foi, eu fiz um podcast com a Fernanda Obstetra, e sobre justamente a posição da mulher, tal coisa, assim. E a gente entrou nesse assunto, né? É um dos poucos municípios que tem esse índice de 50%, né? Isso, poucos. Já tem alguns municípios daqui próximos que tiveram mais mulheres do que homens eleitos. Isso já aconteceu também, que também é histórico, que também é um feito que merece ser respeitado, valorizado e considerado. E comentado. Porque, gente, isso quer dizer o quê? Este é um sinal de que a população precisa ter mais mulheres lá e quer ouvir a voz das mulheres. E aí vem o nosso compromisso, enquanto nós temos 10 mulheres dentro da Câmara de Vereadores, o quanto nós temos que lutar para que a comunidade perceba assim, fizemos um bom investimento no nosso voto, elegemos mulheres, elas estão fazendo um trabalho bacana, estão se destacando, para a gente poder continuar cada vez tá mais presente dentro desse espaço da Câmara. São 10 cadeiras, parabéns. 10 espaços. Então, mulheres, por favor, entrem na política. Aqui já faço um apelo, viu, Luiz Sérgio? Entrem na política. A política é uma coisa muito bacana. A gente ajuda muita gente, a gente vê resultado do nosso trabalho. E quanto mais mulheres na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, nas Assembleias, nas Câmaras de Deputado, Senado, Presidência, muito melhor. Josi, nós estamos na parte final do nosso programa e falando no reconhecimento das mulheres, eu não poderia deixar de agradecer publicamente pelo encaminhamento do meu nome para título de cidadão montenegrino. Esse título foi muito importante para mim, eu te agradeço muito. Estava uma sessão solene muito bacana. Gostou dos Beatles? Muito bom. Alguém assoprou no meu ouvido que o senhor gostava de Beatles? Então, vamos fazer uma apresentação cultural onde tem um Beatles junto. Eu não falei com o senhor Sérgio se ele gostou de ouvir Beatles muito lá. Bom, muito e as outras músicas também, né? Mas aquela era especial para ti. Muito obrigado. Foi uma noite solene, com o teor da palavra, assim. Que bom, muito que obrigado. Fica feliz que o nosso esforço de reconhecer o seu trabalho
seja valorizado pelo senhor, que você tenha gostado. Eu queria agradecer a tua presença, foi muito bom a nossa conversa. Pena que é um período... Passa rápido, né? Passa rápido, quem sabe para frente a gente marque tá um outro horário. Então, fico muito obrigado pela tua presença e sucesso para ti e para as outras colegas lá que vocês têm. Façam um belo trabalho para Montenegro. Parabéns. Agradeço. Obrigada a vocês também por nos acompanharem e agradeço, estou aí. Próximo convite já estou pronta para vir.